Imagine a seguinte cena. Você chega ao aeroporto no Brasil pronto para embarcar, com tudo organizado, documentação em mãos e aquela sensação gostosa de começar uma viagem. Mas assim que pisa no terminal, percebe que algo mudou. Tarifas que antes você nem via, agora aparecem na sua passagem. Sua bagagem de mão passa a custar um valor inesperado e, sem perceber, você já está olhando direto para uma câmera que identifica seu rosto automaticamente. Nada disso é falha do sistema. São as novas normas internacionais de aviação que começam a se espalhar pelo mundo e chegam com força total a partir de 2026, afetando diretamente quem viaja para os Estados Unidos, Europa e outros destinos. Neste vídeo, você vai entender cada uma dessas mudanças, como elas se aplicam aos aeroportos brasileiros e o que precisa fazer desde já para evitar prejuízos, atrasos e transtornos durante suas próximas viagens. O objetivo aqui é, claro, te deixar preparado para um cenário global de viagens aéreas que está sendo reformulado diante de novas tecnologias, novos padrões de segurança e novas exigências regulatórias. Vamos começar pela alteração que mais pesa no bolso: o aumento de tarifas e cobranças adicionais incorporadas ao preço da passagem. O passageiro brasileiro sempre foi sensível ao custo das viagens internacionais, especialmente pela variação cambial. Agora, além da oscilação do dólar, entramos em uma fase em que vários países estão ajustando suas taxas de embarque e criando novos encargos associados à modernização aeroportuária e impacto ambiental. Em países como Reino Unido, Alemanha, Holanda e Espanha, essas taxas já foram oficialmente atualizadas para 2026. E quando isso acontece lá fora, cedo ou tarde o reflexo chega ao Brasil, seja por repasse das companhias aéreas internacionais ou pela adoção de parâmetros semelhantes por aeroportos nacionais, que buscam manter sua competitividade. O problema é que esses novos custos não serão apresentados como aumento de passagem. Eles virão descritos como taxas de sustentabilidade, tarifas de infraestrutura, encargos de conectividade aérea ou outros nomes técnicos que não chamam atenção à primeira vista. Para quem compra passagem saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou qualquer outro estado rumo à Europa ou América do Norte, isso significa que o valor final pode ficar entre 150 e no $500 mais caro, dependendo da rota, sem que o passageiro perceba até o último clique da compra. É o tipo de surpresa que aparece apenas no fechamento da compra, quando já é tarde para recuar. Por isso, a recomendação é clara: o preço exibido na primeira tela nunca é o valor real. Você precisa acessar o resumo final da compra e ler atentamente cada termo cobrado. Muitos viajantes brasileiros, especialmente os que compram em promoções relâmpago ou em sites de terceiros, acabam descobrindo taxas adicionais apenas depois que o pagamento já foi autorizado. Além disso, cartões de crédito vinculados a programas de fidelidade podem oferecer reembolso de algumas taxas aeroportuárias, algo que muitos não sabem e acabam deixando dinheiro na mesa. Mas se os novos valores incomodam, o que está prestes a acontecer com seu passaporte vai surpreender ainda mais. Já está em fase avançada o projeto internacional de integração entre documentos de viagem e credenciais digitais. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado está migrando para um modelo de passaporte eletrônico de nova geração, muito mais conectado à biometria facial. A União Europeia segue na mesma direção, e esse movimento naturalmente influencia as práticas adotadas por companhias aéreas que operam no Brasil. Em termos práticos, isso significa que o seu celular poderá funcionar como passaporte para determinadas etapas da viagem, especialmente no check-in e no embarque. Empresas como Delta, United, Iberia e British Airways já realizam testes em que o passageiro só precisa mostrar o rosto para passar pelos portões, sem apresentar documento físico. O Brasil, embora ainda não utilize esse modelo em larga escala, já emprega sistemas biométricos em e-gates e pode, gradualmente, avançar para práticas semelhantes. E aqui surge um sério risco para o viajante brasileiro. Viajar dependendo exclusivamente de arquivos digitais é extremamente perigoso. Se você perde o celular em outro país, tem o dispositivo furtado ou simplesmente fica sem bateria no momento de embarcar, você pode se ver sem acesso ao passaporte digital, sem comprovação documental e sem meios rápidos de provar sua identidade. Imagine estar em Lisboa, Nova York ou Londres, precisando voltar ao Brasil e não ter acesso ao único documento que você estava contando para embarcar. A situação se torna rapidamente crítica. Por isso, independentemente das facilidades digitais, o viajante brasileiro precisa manter o passaporte físico sempre com ele. Levar uma cópia impressa da página de identificação
e armazenar uma foto clara do documento em uma pasta protegida reforça ainda mais a segurança. Isso pode ser crucial em situações emergenciais, especialmente quando você está distante da sua embaixada ou consulado. Agora, entramos em outra mudança global que parece positiva, mas pode gerar muita confusão para quem sai do Brasil. O fim gradual da regra dos 100 ml para líquidos na bagagem de mão. Aeroportos da Europa estão substituindo seus scanners antigos por equipamentos CT avançados que detectam o conteúdo das malas em 3D, permitindo que o passageiro mantenha líquidos, eletrônicos e outros itens dentro da bagagem. Isso agiliza o processo e reduz filas. No entanto, essa modernização não ocorre ao mesmo tempo em todo o planeta. Isso significa que você pode sair do Brasil sem precisar retirar nada da mala, caso o aeroporto já tenha implantado o sistema. Mas ao voltar ou ao fazer conexão em um aeroporto menor, no Sexiunewa, Canadá ou América Latina, pode enfrentar a regra antiga novamente. Em resumo, o viajante brasileiro pode viver realidades completamente diferentes na ida e na volta, dependendo dos aeroportos envolvidos. Imagine embarcar no Brasil sem tirar nada da mala, passar por Lisboa ou Frankfurt da mesma forma, mas ao retornar pelos Estados Unidos, ser obrigado a retirar líquidos, eletrônicos, separar necessaire e reorganizar tudo enquanto a fila anda. Isso cria confusão, gera atrasos e pode custar minutos preciosos na conexão. A recomendação é simples. Até que todos os aeroportos se atualizem, sempre prepare sua mala como se fosse passar pelo modelo antigo. Isso evita contratempos, mesmo quando o aeroporto já possui tecnologia avançada. Mas existe uma mudança ainda mais sensível e que já está afetando brasileiros no exterior: a cobrança por bagagem de mão. Companhias aéreas de baixo custo europeias, como Ryanair e EasyJet e várias americanas, estão testando sistemas que verificam automaticamente no check-in se sua bagagem de mão ultrapassa os limites. Muitas estão migrando para tarifas que incluem apenas um item pessoal, como mochilas pequenas. Na prática, um brasileiro pode comprar uma passagem promocional barata, mas descobrir na hora do embarque que sua mala de mão custa o equivalente a centenas de reais adicionais. Isso gera discussões, atrasos e frustrações, e é exatamente o que as empresas já estão prevendo para 2026. Para evitar problemas, quem sai do Brasil deve investir em mochilas compactas que se enquadrem na categoria item pessoal internacional e pesar a mala em casa antes de viajar. E por fim, o ponto mais sensível de todos: o uso obrigatório de biometria facial e digital. Aeroportos do Zilin-Yamalewa, Europa e Ásia estão migrando para sistemas em que o rosto do passageiro substitui documentos em praticamente todas as etapas. Para o Brasil, isso representa uma mudança significativa, já que quem embarca aqui e desembarca em outro país passa a ter seus dados biométricos registrados e cruzados em bases internacionais. Esse tipo de tecnologia traz maior segurança, mas também desperta preocupação sobre privacidade e armazenamento de dados. Uma vez que sua biometria entra no sistema, ela fica registrada e compartilhada entre vários países. Para brasileiros que viajam frequentemente, isso significa que o histórico de entradas e saídas passa a ser acompanhado com muito mais precisão, e qualquer inconsciência ou irregularidade pode gerar chamadas para inspeções extras. Esse é o novo cenário global, e quem viaja pelo Brasil precisa estar preparado para cada detalhe. Mas a transformação mais profunda que afeta diretamente quem viaja a partir do Brasil é a expansão dos sistemas biométricos obrigatórios nos aeroportos. O que antes era um procedimento experimental em alguns terminais americanos e europeus está se tornando o padrão global, e isso altera profundamente a experiência de quem desembarca vindo de Guarulhos, Galeão, Confins, Recife ou qualquer outro aeroporto brasileiro. Nos próximos anos, cada etapa da viagem internacional vai envolver algum tipo de autenticação biométrica, desde o check-in até o embarque, passando pela imigração, vigilância de segurança e controle de fronteiras. Estamos falando de câmeras que reconhecem automaticamente seu rosto e sistemas que confirmam sua identidade sem que você apresente qualquer documento físico. Em aeroportos como Atlanta, Dallas, Frankfurt, Heathrow e Amsterdã, esse processo já está em operação parcial. Para o passageiro brasileiro, isso significa que, ao chegar no exterior, você pode se deparar com portões que só abrem quando sua face é identificada. Não há opção de contestar ou pedir um método alternativo. Em muitos terminais, a participação é obrigatória. Esse modelo, embora eficiente, gera um questionamento inevitável.
estável, onde seus dados vão parar e por quanto tempo permanecerão armazenados. Cada país tem uma política diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, dados biométricos de estrangeiros podem ser mantidos por longos períodos para fins de segurança. Na União Europeia, o novo sistema EES, Entry-Exit System, previsto para entrar em vigor, registrará digitalmente cada entrada e saída de cidadãos de fora da UE, inclusive brasileiros. Ou seja, a partir de sua primeira passagem pelo continente, seu rosto, suas datas de viagem e seus movimentos passam a fazer parte de um banco de dados internacional. Para quem viaja frequentemente, isso cria uma rede de informações que cruza países e continentes. Imagine alguém que sai do Brasil e visita o seu MEUA 2 vezes por ano, vai para a Espanha nas férias e eventualmente faz conexões pela França ou Alemanha. Cada um desses trechos gera novos registros biométricos. Não é apenas o carimbo no passaporte, é um histórico digital completo do seu comportamento de viagem. E isso tem efeitos práticos. Qualquer inconsistência, atraso, erro, divergência entre o que você diz e o que o sistema mostra pode disparar alertas automáticos. É por isso que muitos brasileiros nos últimos meses têm relatado serem direcionados para inspeções adicionais, mesmo sem ter feito nada de errado. Muitas vezes por mera incompatibilidade nos registros digitais de viagens passadas. E existe um ponto que o brasileiro precisa entender com urgência. Ao contrário do que acontecia no passado, você não consegue simplesmente optar por não participar. Em grande parte dos aeroportos americanos e europeus, quem não aceita a verificação facial precisa entrar numa fila manual extremamente lenta, que costuma ser limitada e cada vez menos ofertada. Isso pode aumentar o tempo de espera em até 40 minutos, dependendo do país. Além disso, alguns aeroportos já deixaram claro que pretendem eliminar a verificação manual à medida que novas tecnologias forem instaladas. Essa é a realidade. O viajante brasileiro está entrando em uma fase em que seu rosto se torna tão importante quanto seu passaporte. E aqui entra um cuidado essencial. Fale a verdade sempre e mantenha a tranquilidade. Em ambientes de controle biométrico, o comportamento importa tanto quanto a documentação. Sistemas de vigilância observam padrões como movimentos repetitivos, mudanças bruscas de expressão e sinais de ansiedade extrema. Isso não significa que você está sob suspeita, significa que qualquer alteração abrupta chama a atenção dos agentes que monitoram as câmeras. E por mais que pareça futurista, é exatamente isso que está acontecendo agora. Outra consequência dessa nova era tecnológica é que o fluxo de viajantes está aumentando, mas o número de funcionários de imigração não cresce no mesmo ritmo. Isso faz com que a tecnologia assuma um papel mais decisivo na avaliação inicial dos passageiros. Seu histórico de viagens, sua pontualidade, seu comportamento documental, suas respostas anteriores e até seus atrasos registrados por biometria podem influenciar sua experiência futura. É como se, sem perceber, você estivesse construindo um perfil de viajante que acompanhará todas as suas viagens internacionais daqui para frente. Para quem sai do Brasil, isso tem um impacto direto. Manter informações coerentes, atualizadas e organizadas passa a ser fundamental. A transparência na imigração, a calma durante entrevistas curtas e o cuidado com seus registros se tornam tão importantes quanto não exceder o limite da bagagem. E tudo isso é apenas uma parte do que você precisa saber sobre a nova era de viagens internacionais. Se quiser, posso continuar com a próxima parte, mantendo o mesmo tom, a mesma profundidade e a mesma adaptação para o público brasileiro. Agora, entre todos os avanços tecnológicos que estão chegando aos aeroportos do mundo, existe um que vai atingir os viajantes brasileiros de forma especialmente direta: a transformação das regras de bagagem de mão. Se você já achava frustrante lidar com aquelas diferenças de tamanho entre companhias aéreas ou com os funcionários medindo sua mala no portão, prepare-se, porque o jogo vai mudar de verdade. A partir de 2026, várias companhias internacionais estão adotando sistemas automáticos de medição por scanner, instalados tanto no check-in quanto nos portões de embarque. Esses equipamentos não apenas verificam o tamanho da bagagem, mas também o peso com precisão de laboratório. E o detalhe que pega muitos brasileiros de surpresa: o processo é totalmente automatizado. Isso significa que o funcionário não vai decidir deixar passar. Não existe margem para negociação, simpatia, argumentação ou aquele famoso empurrar a malinha com o joelho para caber. O scanner identifica em segundos se sua mala ultrapassa um limite de 1 ou 2 centímetros. E se ultrapassar, a cobrança é automática. Você não consegue
consegue sequer imprimir o cartão de embarque até aceitar o valor extra. Companhias de baixo custo, muito usadas por brasileiros em viagens internas na Europa, como Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Vueling, estão liderando essa mudança. Mas agora, a tendência está migrando para companhias tradicionais também, como Lufthansa, Air France, Iberia, Turkish e até algumas parceiras da Star Alliance e One World. E não pense que essa transformação ficará restrita ao exterior. No Brasil, aeroportos maiores como Guarulhos, Brasília e Galeão já estudam a implementação de sistemas semelhantes, principalmente nas áreas de embarque internacional. A lógica é simples: padronizar procedimentos, acelerar o fluxo e aumentar a segurança. Só tem um problema. Para o viajante, isso pode significar pagar caro. Imagine a seguinte situação, que milhares de brasileiros já viveram, mas que agora ficará ainda mais rígida. Você compra uma passagem super baratinha para fazer um trecho interno na Europa, digamos Lisboa, Paris, por 14 euros. Parece um sonho, só que quando chega ao aeroporto e coloca sua mala no scanner, ela é rejeitada. E a tarifa econômica que você comprou só inclui uma mochila. Resultado, taxa de 55 a 80 euros na hora. E detalhe: sem pagar, você não embarca. Agora pense em quem sai do Brasil com malas de mão maiores, bem estruturadas, com rodinhas largas ou com extensões. Essas malas são ótimas para viagens longas, mas estão gradualmente sendo rejeitadas como bagagem de mão em muitos aeroportos internacionais. E existe um segundo detalhe que pouca gente percebe. Muitas companhias vão começar a cobrar pelo espaço no compartimento superior. Isso significa que aquela mala que sempre foi gratuita no Brasil, aquela que você coloca acima do assento, agora pode custar tanto quanto despachar uma bagagem. Algumas empresas já estão testando tarifas solo artículo personal, onde a única bagagem gratuita é uma mochila que cabe sob o assento da frente. Para o passageiro brasileiro, isso exige uma mudança completa de estratégia. Aqui vão pontos essenciais que muita gente ignora. Malas com rodinhas estão sendo restringidas em diversas tarifas básicas. Mochilas pequenas, rígidas e estruturadas são aceitas com menos conflito. Cubos de organização e compressão agora fazem diferença. Pesar sua mala em casa antes do voo virou requisito, não dica. E o cenário fica ainda mais complicado quando você combina voos de diferentes regiões. Por exemplo, sai do Brasil com uma companhia tradicional, faz conexão na Espanha com uma low cost e depois pega outro voo para andar à Itália. Cada empresa tem suas próprias regras, medidas, pesos e cobranças. Se você não se adapta, a viagem que parecia barata pode virar um rombo no orçamento. Mas prepare-se, porque existe ainda outro impacto. E esse é gigantesco, que atinge quem está acostumado a viajar com frequência a partir do Brasil para Estados Unidos, Europa ou Ásia. Agora, imagine um aeroporto onde o raio-x enxerga tudo dentro da sua mala, como se fosse um exame médico em 3D. Parece coisa de filme futurista, mas essa tecnologia já está operando em vários países e deve impactar diretamente quem viaja a partir do Brasil nos próximos anos. Esses novos scanners CT conseguem identificar líquidos, eletrônicos e até densidade de materiais, sem precisar que você abra nada. Na prática, isso significa que em muitos aeroportos na Europa e em breve em partes dos Estados Unidos, você não precisará mais separar notebook, tablet, carregadores, cosméticos ou frascos pequenos. A famosa regra dos 100 ml, que por anos atormentou viajantes, já está sendo aposentada em vários terminais no Reino Unido e na União Europeia. Mas aqui vem a pegadinha. Nem todos os aeroportos vão atualizar no mesmo ritmo. E é aí que a confusão começa para quem sai do Brasil. Pensa no seguinte cenário. Você decola de Guarulhos rumo a Londres e passa pelo controle sem tirar nada da mochila. Rápido, simples, até estranho de tão fácil. Porém, 2 semanas depois, você vai voltar ao Brasil, passando por um aeroporto menor nos Estados Unidos, que ainda usa o sistema antigo. Você chega confiante, vai direto para a fila, mas logo é parado por um agente pedindo para tirar tudo da mala. E aí vem o caos. A fila trava, você desmonta seu necessaire, tira computador, tira carregador, desempacota tudo correndo enquanto as pessoas atrás de você soltam aquele suspiro impaciente. O resultado? Você perde quase 20 minutos e sai correndo pelo terminal tentando não perder o voo. Agora, falando especialmente com o público brasileiro, os aeroportos do Brasil ainda não têm previsão de eliminar a regra dos líquidos, ou seja, quem embarca
chega aqui precisa seguir as normas antigas, mas ao chegar na Europa pode encontrar regras completamente diferentes. E ainda tem mais, uma mudança silenciosa que está chegando: a flexibilização da necessidade de tirar os sapatos. Os novos scanners conseguem analisar o calçado sem que o passageiro tenha que removê-lo, o que torna o processo mais humanizado e menos demorado. Para brasileiros acostumados com filas extensas em horários de pico, isso seria um sonho. Porém, assim como nos líquidos, essa modernização levará tempo para se tornar realidade em todos os aeroportos. Por isso, antes de viajar, sempre verifique o site oficial do aeroporto de onde você vai embarcar, seja Guarulhos, Galeão, Brasília, Lisboa, Madrid ou Miami. Busque se eles já implementaram scanner CT ou se continuam com o procedimento tradicional. Quando estiver em dúvida, prepare sua mala como se ainda estivesse no sistema antigo. É melhor sobrar cuidado do que faltar organização e perder um voo por desatenção. Só que, entre todos esses ajustes, existe um impacto que dói muito mais no bolso dos brasileiros: as novas regras da bagagem de mão. A partir de 2026, várias companhias, inclusive algumas usadas com frequência por quem sai do Brasil para fazer conexões pela Europa, estão impondo limites mais rígidos de peso e tamanho. Para piorar, alguns aeroportos já instalaram scanners automáticos no check-in que rejeitam imediatamente qualquer mala fora do padrão. Não tem conversa, não tem jeitinho, não tem funcionário flexibilizando. Se o scanner reprovar, você paga, e paga caro. Companhias como Ryanair e EasyJet já ampliaram esse sistema, e empresas americanas e asiáticas estão testando também. E o golpe mais inesperado está chegando devagar, mas com força: a cobrança pelo espaço do compartimento superior. Sim, aquela mala de mão que sempre foi gratuita pode virar um serviço pago, custando de 40 a 80 dólares por voo. E o problema é que até empresas consideradas tradicionais já avaliam adotar tarifas ultra básicas que só permitem uma mochilinha pequena sob o assento, algo que muitos brasileiros não estão acostumados. Agora, imagine a situação real. Você compra uma passagem promocional de São Paulo para Orlando por $1.299. Parece irresistível, mas quando chega no check-in com sua mala de mão habitual, o atendente informa que sua tarifa só permite um item pessoal. Resultado? Uma taxa de última hora de 350 a 500 reais. Esse tipo de surpresa vai virar rotina se o viajante não ajustar a estratégia. Por isso, vale seguir algumas práticas essenciais. Invista em uma mochila pequena, rígida e bem organizada. Use cubos de compressão para caber o máximo em pouco espaço. Pese a bagagem em casa para não estourar o limite. Confira sempre as políticas da companhia. Elas mudam com frequência e pode acreditar, isso vai salvar muitos brasileiros de discussões, estresse e prejuízo no portão de embarque. Mas ainda existe um último impacto, e esse é gigantesco: o reconhecimento facial e o uso obrigatório de biometria. Os tempos de entregar o passaporte e ouvir o carimbo estão acabando. A partir de 2026, aeroportos da Europa, Estados Unidos e Ásia vão operar majoritariamente com sistemas biométricos, ou seja, você vai entrar, sair, embarcar, passar pela imigração e até acessar áreas restritas apenas olhando para uma câmera. Esses testes já estão acontecendo em Atlanta, Dallas, Heathrow, Schiphol e até em alguns terminais da América Latina. A lógica é velocidade e segurança, mas também levanta preocupações sobre privacidade, especialmente para quem viaja com frequência. Muitos brasileiros não sabem, mas o novo sistema europeu, EES, vai registrar todas as suas entradas e saídas automaticamente, criando um histórico detalhado de circulação. Para quem divide o ano entre Brasil e Europa, para quem faz viagens de negócios constantes ou para quem vive em situação migratória sensível, isso muda tudo. E a parte mais delicada é que, em muitos aeroportos, não haverá opção de recusar o reconhecimento facial. Quem não quiser usar a biometria terá que ir para uma fila manual extremamente lenta, que pode triplicar de tamanho nos períodos de pico. É o novo mundo das viagens, e ele está chegando muito mais rápido para quem sai do Brasil do que muita gente imagina. Quando seus dados biométricos entram num sistema governamental, eles raramente saem. Não existe um botão mágico para apagar seu rosto, suas digitais ou o registro das suas entradas e saídas. E cada país adota regras distintas sobre quanto tempo e em que condições mantém essas informações. Pense assim: você é um viajante frequente entre Brasil e Estados Unidos. A cada travessia, seu rosto é escaneado e um novo registro é gerado. Agora some a isso uma viagem à Europa. Mais scans,
mais registros. De repente, sua imagem biométrica está espalhada por bancos de dados de várias administrações ao redor do mundo. E aí, vem as perguntas que muita gente não fez ainda. E se ocorrer um vazamento nesses bancos de dados? E se seu dado for usado para finalidades que você nunca autorizou? Por isso é essencial pesquisar como cada destino trata a proteção de dados biométricos antes de embarcar. Consulte os sites oficiais das autoridades de aviação e imigração. E, se puder, leia a política de privacidade do aeroporto ou do programa que vai usar. Se você tem preocupação real com privacidade, há alternativas. Em alguns terminais ainda é possível solicitar atendimento manual, mas esteja preparado para filas muito maiores e para um processamento bem mais lento. Outra opção é avaliar a adesão a programas de viajante confiável, como Global Entry ou modelos locais de Trusted Traveler. Esses programas, quando disponíveis, oferecem caminhos rápidos e regras claras sobre o uso dos dados, em muitos casos com maior controle do próprio usuário, sobre quando e como suas informações biométricas são usadas. A mudança que vem por aí é profunda. No futuro próximo, o aeroporto não terá só o seu nome, mas também saberá exatamente qual rosto pertence a você, quais impressões digitais você já deixou e quantas vezes você cruzou fronteiras. Isso cria um novo nível de vigilância, útil para a segurança, mas potencialmente problemático para quem valoriza a privacidade ou tem um histórico migratório mais complexo. Ainda assim, existe um lado prático. Se você souber como essas regras funcionam antes de todo mundo, evita perrengues e economiza dinheiro. Antes de qualquer viagem internacional, confira-te a validade do seu passaporte, atualize seus aplicativos e confirme os procedimentos do aeroporto e da companhia aérea. As empresas aéreas dificilmente vão anunciar todas essas mudanças em destaque. Cabe ao passageiro se informar. Saber essas regras será tão importante quanto ter o cartão de embarque. Pode ser a diferença entre embarcar tranquilo ou ser impedido de viajar. E atenção, os desafios não terminam no portão. A etapa de imigração costuma ser a mais decisiva. Lá não contam só os documentos, contam sua postura, suas respostas e até o modo como você respira. Uma resposta mal dada em 2 segundos pode transformar uma passagem tranquila numa inspeção demorada. Por isso é fundamental treinar respostas curtas e objetivas. E mantenha calma. A seguir, vamos passar pelas 10 perguntas mais comuns que oficiais costumam fazer ao chegar a um país estrangeiro e como responder sem gerar suspeitas. A primeira delas é a mais óbvia. Posso ver seu passaporte? Parece rotineiro, mas é o teste inicial. Quando o agente pede o documento, ele não está avaliando apenas a validade do papel. Está observando você. Como você entrega o passaporte? Está distraído? Está nervoso? Esses são sinais que oficiais treinados interpretam como indícios de incerteza. Pequenas hesitações, mãos trêmulas, procurar no fundo da mochila, tudo isso pode disparar atenção extra. Logo, mantenha o passaporte acessível, não o esconda em bolsos difíceis de alcançar. Entregue com naturalidade e, se quiser dizer algo, um simples "aqui está" já basta. A percepção conta muito mais do que o detalhe. Quanto mais você aparentar pertencer àquele ambiente, andar com postura serena, falar de forma clara, seguir instruções sem dramatizar, mais rápido será o atendimento. A segunda pergunta, que quase sempre vem em seguida, é: quanto tempo pretende ficar? Essa questão não exige história nem justificativa longa. O oficial está avaliando a credibilidade do seu plano. Fale apenas o período exato: 10 dias, 2 semanas, 3 meses, o que for, sem rodeios, sem desculpas. Responder demais soa ensaiado. Responder de menos soa inseguro. O ideal é ser sucinto e preciso. A terceira questão: qual o motivo da sua viagem? Aqui vale usar categorias claras: turismo, negócios, estudo. Diga, por exemplo, turismo, férias ou negócios, congresso. E, se for o caso, acrescente o nome do evento ou hotel em poucas palavras. Evite frases vagas como visitar amigos sem indicar onde ou como. Isso abre espaço para perguntas de seguimento, como onde moram esses amigos ou há quanto tempo os conhece. Em síntese, mantenha a resposta curta, coerente com o tipo de visto e com as reservas que constam no seu sistema. Lembre-se de que, hoje em dia, os oficiais muitas vezes já têm acesso a um perfil digital que inclui tipo de passagem, reservas e histórico de entradas. Então, suas palavras precisam conciliar com esses dados. Responder com calma e objetividade
não apenas agiliza o processo, como também reduz as chances de ser encaminhado para uma inspeção adicional. Os oficiais não estão só ouvindo as suas palavras, eles estão checando se aquilo que você diz bate com os registros digitais que tem na tela. Quando perguntam o motivo da sua viagem, na prática estão testando se sua história coincide com as reservas, o tipo de visto e o comportamento esperado para aquele perfil. Responda com clareza e sem inventar detalhes. Assim, eles seguem em frente. Hesite, divague ou acrescentar explicações excessivas, e você pode acabar sendo encaminhado para a fila lateral da inspeção secundária, onde o processo é mais demorado e incômodo. Pergunta frequente: com o que você trabalha? À primeira vista parece comum, mas essa é uma das questões que mais revela sobre você. A ocupação conta uma história. Mostra a estabilidade, vínculo com o país de origem e capacidade financeira para arcar com a viagem. Não é uma avaliação moral, é simplesmente um perfilamento lógico. Se você tem emprego, diga qual é e pare por aí. Se estuda, diga onde estuda. Essas respostas simples transmitem que você tem raízes e razões para voltar. Se estiver desempregado, esteja preparado para explicar de forma objetiva como custeia a viagem, sem entrar em narrativas longas. Frases curtas como "sou professor", "trabalho com marketing" ou "estou matriculado em um curso de inglês" funcionam muito melhor do que longas justificativas do tipo "acabei de sair de um emprego, mas espero começar outro". Esse tipo de detalhe extra abre brecha para perguntas que não precisavam ser feitas. Se estiver em transição de carreira ou aposentado, formule a resposta com estrutura. Por exemplo, recentemente encerrei uma atividade em contabilidade e estou em viagem de descanso antes de iniciar novo trabalho. Isso transmite controle, não incerteza. Outra pergunta direta que quase sempre aparece: você viaja sozinho? A questão é simples, mas serve para cruzar informações. O agente pode verificar se seu itinerário bate com reservas feitas em conjunto, quem reservou os hotéis, ou se há alguém esperando por você no destino. Se estiver viajando sozinho, diga com segurança: sim, viajo sozinho, e não acrescente histórias. Se estiver acompanhado, mantenha a resposta factual: viajo com minha irmã ou com um amigo, sem estender para quem é essa pessoa ou como se conheceram. Quanto menos contexto desnecessário, menor a chance de perguntas adicionais. É importante entender que cada palavra extra é uma porta para outro questionamento. Pessoas ansiosas tendem a falar demais. Viajantes experientes respondem curto e mantêm o controle. Imagine-se calmo, consistente. Quanto mais natural e seguro você soar, mais rápido o processo flui. Os agentes não julgam o fato de você estar sozinho. Eles avaliam o quanto você parece estar confiante com a própria história. A confiança nesse ambiente funciona como um passe de embarque. Em seguida, vem uma pergunta que muda o tom da conversa: você tem familiares aqui? Essa pergunta busca medir os vínculos reais com o país de destino e inferir a probabilidade de permanência além do permitido. Se sua resposta for negativa, mantenha-a direta e neutra. Não tenho. Evite acrescentar justificativas nervosas. Se houver familiares, espere perguntas complementares: quem são? Onde moram? Quão próximos são? Seja honesto, mas mantenha as informações na superfície. Sim, meu primo mora na cidade. Ou minha irmã trabalha lá. Não ofereça a árvore genealógica completa. O que importa é demonstrar laços, não contar a história da família. Preste atenção ao comportamento físico ao responder. Mudanças de tom, piscar excessivo, postura rígida ou hesitação são sinais que fazem os agentes redobrarem a atenção. Não pense demais. Diga o óbvio com calma e siga em frente. Em entrevistas de imigração, a estabilidade emocional enquanto você fala é tão relevante quanto o conteúdo da sua resposta. Se vacilar aqui, o encaminhamento para revisão secundária é provável. Outra pergunta clássica é: você já esteve aqui antes? Pode parecer trivial, mas funciona como um teste de coerência com os registros oficiais. As autoridades têm a sua movimentação arquivada: entradas, saídas, carimbos e cada vez mais registros biométricos. Se é sua primeira vez, diga isso claramente. Se já visitou antes, informe de forma resumida quando foi: estive aqui no verão passado. Ou venho a negócios, estive aqui há 2 anos. Não conte detalhes de viagens anteriores ou amizades. Isso não ajuda e pode gerar suspeita. A checagem é rápida. Uma resposta clara e consistente
evita contratempos. Os agentes confiam muito mais no seu comportamento do que nas palavras em si. Uma voz firme, olhar no ponto certo e respostas objetivas são a melhor estratégia. Se você demonstrar insegurança ao lembrar datas ou ao explicar motivos, isso pode acionar uma investigação mais profunda. Por isso, trate essa pergunta como um pequeno teste de espelho. Responda com calma, olhe nos olhos do agente e siga em frente. Outra questão que costuma desencadear problemas é: você tem algo a declarar? Aqui não se trata de acusação direta, é uma verificação sobre sua compreensão das regras alfandegárias. Leve em conta que itens aparentemente inocentes, joias, eletrônicos caros, suplementos, alimentos ou quantias em dinheiro podem demandar declaração conforme as normas do país. Se não tiver nada a declarar, diga claramente: não tenho. Se tiver, seja franco: sim, tenho itens a declarar, e espere as instruções. Pausas incertas, olhares para baixo ou evasivas costumam resultar em buscas e conferências de bagagem. Declarar corretamente evita multas, apreensões e perda de tempo. Por fim, lembre-se, o que mais pesa nesse processo não é tentar enganar, mas a forma como você se comporta. Responder com clareza, manter compostura e conhecer as regras básicas do país de destino é o que vai fazer sua passagem ser rápida e tranquila. Nos próximos trechos, vamos detalhar as perguntas seguintes e as melhores respostas para cada uma delas, sempre com foco em situações que brasileiros enfrentam com mais frequência e dicas práticas para evitar dores de cabeça. Quer que eu siga com a próxima parte? As regras alfandegárias mudam de país para país, e é justamente aí que muitos viajantes brasileiros se complicam, não porque queiram fazer algo errado, mas porque o que é permitido no Brasil pode ser restrito ou proibido no destino. Um relógio de alto valor, um notebook recém-comprado, medicamentos controlados, suplementos que parecem inofensivos ou até aquele chocolate que você leva como presente, tudo isso pode entrar na categoria de itens que precisam ser declarados lá fora. Até mesmo levar alguns milhares de reais ou dólares em espécie pode gerar questionamentos se você não declarar quando as normas pedem. Se você realmente não tem nada que se enquadre nas exigências de declaração, diga isso com tranquilidade, de forma direta. Não tenho nada para declarar. Agora, se estiver carregando algo que se enquadra nas regras, seja completamente transparente. Sim, tenho itens para declarar, e permita que o agente conduza o processo. Os oficiais de alfândega são treinados para perceber incerteza. Um olhar para o chão, um silêncio repentino ou um gesto desconfortável podem ser interpretados como um sinal de alerta e resultar imediatamente em vistoria completa da sua bagagem. E quando algo não declarado aparece, mesmo que por esquecimento, as consequências podem ser desagradáveis: taxas elevadas, apreensão de itens e longos minutos perdidos em inspeção. Guarde uma coisa: confiança não substitui sinceridade, mas sinceridade, dita com calma, abre portas muito mais rápido do que qualquer justificativa improvisada. Mantenha a postura firme, educação e cooperação. Na alfândega, a transparência vence sempre. Depois disso, vem uma pergunta essencial: onde você vai se hospedar? Nesse ponto, o agente já ouviu praticamente toda a sua história: país de origem, motivo da viagem, tempo de permanência, e agora quer saber se tudo se conecta de forma lógica. É aqui que muitos se complicam. Uma resposta vaga do tipo "em algum hotel no centro" ou "na casa de um amigo por aí" já acende um alerta imediato. Eles não esperam que você recite endereço completo de cabeça, mas esperam que você saiba para onde está indo. Se for hotel, diga com precisão: "Vou ficar no Hotel Pacific, em Manhattan". Se ficar com parentes ou amigos, responda algo como: "Vou me hospedar na casa do meu primo em Toronto". Não há necessidade de mencionar a rua, o bairro ou detalhes extras, a menos que peçam. Só é importante demonstrar que você está alinhado com as informações que já estão no sistema. Hoje, plataformas de imigração cruzam automaticamente reservas de hospedagem, formulários eletrônicos e até dados de passagem. Eles querem ver coerência. Quando você responde sem hesitar, transmite organização e domínio dos próprios planos. E nada deixa um agente mais desconfortável do que um viajante que parece perdido sobre o próprio destino. Organize sua estadia antes de embarcar. Memorize as informações básicas e você atravessará o último portão
com a naturalidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. E então chega o momento decisivo. Posso ver sua passagem de volta ou continuação de viagem. Essa é a última verificação. O instante em que eles avaliam se sua presença ali faz sentido dentro do limite da sua permissão de entrada. Não é só papel, é a confirmação de que você pretende retornar. Todo país usa essa pergunta para filtrar visitantes que possam tentar permanecer além do permitido. Se você hesita, procura no bolso errado ou começa a explicar antes mesmo de mostrar o documento, isso pode dar a impressão errada. Sempre deixe sua passagem digital ou impressa separada, pronta para acesso rápido. Se já tem o voo de retorno, entregue com postura segura. Claro, aqui está meu retorno. É no dia 22. Se estiver seguindo viagem para outro destino, informe com clareza. Depois daqui, embarco para Singapura. Ou, minha próxima parada é Paris. O agente não está analisando o destino em si, mas sua organização. Quem tem planos transmite responsabilidade. Mesmo que sua passagem seja flexível ou reembolsável, ainda é melhor mostrar uma do que não ter nenhuma. A imigração não se importa se você mudar depois, eles só precisam da confirmação de que você não pretende ficar sem autorização. Guarde esse documento onde consiga acessá-lo em segundos. Ficar revirando mochila e bolsos sinaliza desorganização, e isso eles interpretam como insegurança. Mostre, sorria, mantenha a serenidade. É literalmente a última barreira entre você e a entrada no país. Ao passar por ela, você cruza a linha invisível que separa o visitante do bem-vindo. A partir daí, seu plano de viagem realmente começa. E antes de encerrar, lembre-se do mais importante. Tenha seu passaporte sempre acessível. Saiba sua própria história antes que perguntem. Responda com objetividade, clareza e calma. Quando sua postura transmite segurança, o processo inteiro flui sem atritos. Quando sua voz é estável, sua narrativa também parece estável. E quando você caminha com confiança silenciosa, a experiência no aeroporto se torna muito mais leve, antes mesmo de você pegar sua bagagem na esteira. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente acontece por trás do balcão da imigração, o próximo vai te mostrar coisas que a maioria dos viajantes nem imagina.